David, eu quero conversar com você sobre petróleo, né? Geopolítica de petróleo. Até coloquei a manchete aí: Lula reposiciona o Brasil na geopolítica do petróleo. A gente sabe que o petróleo ainda durante algumas décadas ou várias décadas ainda será uma fonte de energia mais estratégicas do mundo. O Brasil ele não tem ferrovia praticamente, infelizmente. O Brasil depende quase que 100% do petróleo, dos caminhões carregando os produtos. E a gente tem um déficit, você sabe muito bem, que é o déficit de produto refinado. A gente já está autônomo em petróleo, estamos com bastante petróleo, estamos exportando petróleo à beça aí. Agora a gente importa muito diesel e gasolina. Aí, o que você pode trazer de novidades para a gente no campo da refinaria, o Brasil? Você acha que, pelo que você tem observado, como é que está a luta dos petroleiros para o Brasil ampliar? Eu sei que é uma das lutas que vocês têm aí para o Brasil, ampliar refinos de petróleo no Brasil. O que você pode falar sobre isso? Bem, Miguel, você trouxe uma informação preponderante, porque muita gente fala, e é importante falar sobre isso, sobre transição energética e que seja feita de uma forma justa, né, dialogada com os trabalhadores e trabalhadoras, com as comunidades que são impactadas. Mas, como você bem disse, nós sabemos que a humanidade ainda necessitará e demandará muito por energia, também a partir de combustíveis fósseis e principalmente do petróleo e do gás. Segundo a própria IEA, quando nós chegarmos lá em 2050, e não faltamos muito, né? É menos de 30 anos para nós chegarmos lá, nós teremos uma queda muito brusca no consumo de petróleo como uma fonte energética para a matriz energética mundial. Mas estamos falando de uma queda que vai fazer com que a produção mundial, que está acima de 90 milhões de barris de petróleo por dia, ela caia para algo em torno de 57 milhões de barris de petróleo por dia. Quer dizer que ainda teremos a necessidade de consumir petróleo. Óbvio que sairão na frente aquelas empresas que produzam petróleo com uma menor pegada de carbono. A Petrobras, por sinal, ela tem desenvolvido tecnologia que faz com que ela saia na frente das suas concorrentes, principalmente das grandes petrolíferas internacionais. A Petrobras já aplica em grandes plataformas do pré-sal uma tecnologia que capta o CO2 e que diminui, então, a sua emissão de gases de efeito estufa com a produção desse petróleo. Então, a Petrobras ela terá um papel preponderante, mesmo lá à frente, com ainda a produção de petróleo e de gás. Isso quer dizer que ela não deve se preparar para a transição energética e de forma justa? Não. Nós sempre apostamos e estamos pressionando a gestão da empresa que utilize essa riqueza gerada pelo petróleo para que investimentos altos, e o novo planejamento estratégico, a partir de toda a pressão que foi feita, já sinaliza que teremos entre 9% e 15% do CAPEX, ou seja, de todos os investimentos da Petrobras, direcionados para energias renováveis. A crítica que temos feito é que, até então, nenhum grande programa ou projeto robusto de energia renovável ainda saiu da Petrobras. Então, uma cobrança que temos feito, uma crítica construtiva para que isso ocorra. Sim, investimentos estão sendo feitos já na descarbonização das atividades industriais da Petrobras, tanto em terra quanto em mar, sim, está sendo feito. Mas precisamos avançar. Algo que também nós falamos durante toda a transição de governo, e o presidente Lula ainda tem falado muito, e que você aqui citou, Miguel, é verdade, o Brasil, ele que é hoje o 8º país consumidor de combustíveis ou de derivados de petróleo do mundo, ele é autossuficiente na produção de petróleo, já exportando mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia para outros países, mas o Brasil ainda importa derivados de petróleo, principalmente o diesel e o gás. O diesel nós importamos em média 20% a 25%
da demanda nacional de diesel. Como você bem sinalizou, um país rodoviário, com grandes rodovias, onde praticamente tudo no país é transportado via caminhões que são movidos a diesel. Não temos uma malha ferroviária ainda robusta. Esperamos que o programa que o presidente Lula já sinalizou, ele avance para que tenhamos aí grandes ferrovias sendo construídas já nesse governo. Mesma coisa com relação aos navios. Nós não utilizamos ainda muito os navios nessa grande costa brasileira, ou seja, a cabotagem que existe, a grande marinha mercante, um abraço aqui para todos os marítimos e marítimas, existe, mas utilizamos muito o modal rodoviário que consome diesel. Então, o país ele precisa ainda alcançar a sua autossuficiência no refino, na produção de derivados de petróleo. Para isso, é importante ampliar a capacidade das refinarias já existentes, e a empresa já tem feito isso. Parabenizar o bom trabalho que o diretor William França tem feito nesse sentido. E a ampliação das refinarias, Miguel, tem sido no sentido de termos coprocessamento de óleo vegetal junto com o petróleo, para termos um combustível com 10% de renováveis, 15% de renováveis, e em algumas refinarias, que já chamamos de biorrefinarias, e aqui lembramos da refinaria do Rio Grande, mandar um abraço aqui para o companheiro Joaci Pedro, lá do Rio Grande do Sul. A refinaria rio-grandense já testou uma unidade que vai processar 100% de óleo vegetal numa refinaria, que é a refinaria, por sinal, mais antiga do país. Mas só isso resolve? Não. Nós acreditamos que, além disso, além das obras da refinaria Abreu Lima, que é a segunda metade que vai ser construída, o presidente Lula já foi lançar essa obra, além do Gaslub, que era o antigo Compege, lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, nós talvez precisemos de uma nova refinaria, uma refinaria do futuro, uma refinaria moderna. E por que não, Miguel? Uma refinaria verde, que produza combustíveis 100% verde, diesel verde, gasolina verde, SAF verde, que produzamos aí amônia verde. Há essa possibilidade. A Petrobras ela pode ser a indutora dessa tecnologia para energias renováveis, e temos cobrado que isso ocorra. Então, o Brasil tem avançado muito a partir da nova gestão da Petrobras, é verdade, mas entendemos que podemos avançar mais, principalmente a partir da Diretoria de Transição Energética, onde o professor Maurício Tomasquim, da UFRJ, está à frente, e a crítica construtiva que temos feito de que projetos robustos na área de energias renováveis eles sejam apresentados, e mais do que isso, sejam colocados em prática ainda dentro desse mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entendemos, Miguel, que com isso o país, lá em 2050, terá um protagonismo ainda maior. Inclusive, o presidente Lula tem falado sobre isso em reuniões do G20, o presidente Jean Paul Prats tem falado sobre isso em reunião da OPEP, que foi participar da última reunião, da OPEP+, e tem contribuído com esse debate da transição energética justa que as empresas de petróleo no mundo precisam, devem fazer, utilizando justamente essa grande riqueza que é gerada por essa fonte de energia que ainda perdurará por muito tempo como fonte dessa grande matriz energética mundial.